Laranjeira, boa noite, primeiramente, né, Marcelo? Cara, a gente conversa muito nos bastidores, né? E quando foi escolhido esse colombiano Vilmar Roldán, a gente fala muito dele, né? É um juiz aí que é bem caseiro e nesse Fluminense Boca ele não foi caseiro, mas, enfim, não vou falar que ele prejudicou o Fluminense, mas é uma tendência muito grande aí para, na dúvida, ele marcava para o Boca. Fala um pouquinho da arbitragem. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Christian. Boa noite, Cris. Laranjeira, boa noite, Rodrigo. Primeiro, parabéns aí aos tricolores pelo título, né? Futebol é bonito, futebol prega essas surpresas na gente. O Fluminense super, hiper favorito em 2008, perde aquela final daquela forma, nos pênaltis, prejudicado pela arbitragem na época. Aquele senhor Baldatti é safado. E o Fluminense, depois de tanto tempo, no mesmo estádio, no mesmo Maracanã, eu acho até que nem tão favorito como naquela época, acaba campeão, e o que é melhor, né? Vai poder agora, tem a chance, inclusive, de vingar aquele jogo lá, porque não vai ter o Baldatti de novo, né? E agora pega a própria LDU, quis os astros lá, né? Na Recopa, na final da Recopa. Então, assim, eu acho que encaixou tudo e futebol é apaixonante por isso. Mas falando de arbitragem, você é o apresentador do programa, tem que ser mais comedido. Eu vou falar a realidade. O Roldán, ele é muito safado, o Roldán é muito pilantra, o Roldán é bandido. E ele só estava na final porque ele fez o trabalho de casa lá no Olímpia e Flamengo. Senão ele não estava nessa final, senão era outro. E vou falar para vocês estão super tranquilos com a arbitragem porque o Fluminense ganhou, mas o Fluminense foi muito, quem conhece um pouquinho de arbitragem, o Fluminense foi muito prejudicado. Muito. E eu vou te falar só alguns lances. O Valentim dá uma cabeçada, não sei agora quem foi, não sei se foi no André, no Nino, que ali, se é o contrário, se é o Fluminense, o jogador do Fluminense, o VAR chamava na hora para expulsar. E ninguém falou nada. Tu pode ver que todo erro não vou dizer erro, porque erro é quando você realmente erra, mas toda bola que o time do Fluminense via, pelo amor de Deus, não é possível que esse cara vai marcar isso. E ele ficava quieto, parado, olhando, como que se nada tivesse acontecendo, como se o VAR estivesse resolvendo, mas todas as decisões polêmicas foram contrárias ao Fluminense, no jogo todo. Ele estava doido pro Fluminense, pro Boca empatar aquele jogo e para os pênaltis, doido, porque ele foi para ali para isso, ele foi para ali para ajudar o Boca. E o Boca... A prorrogação, então, cara, não terminava a prorrogação? Não, no jogo todo, no jogo todo, não tenha dúvida. Ele estava doido para expulsar alguém do Fluminense, doido. E assim, ele só não conseguiu porque o time do Boca realmente não era aquele Boca que a gente conhecia, né? O time valorizou muito, o time do Boca jogou, foi aguerrido, botou o coração, então valorizou a vitória do Fluminense. Mas eu vou te falar, uma arbitragem, a Conmebol é tão política quanto a CBF. Então, se a gente reclama, eu acho que a CBF exagera um pouco mais. A CBF sabe que, como está aqui no país e que aqui é tudo uma zona, então ela faz na nossa cara, rouba a gente na nossa cara e ninguém fala nada. Inclusive, eu até falei, eu não sei, não estou vendo o jogo do Botafogo, mas eu até falei, o Botafogo tem que abrir o olho porque o sistema... Hã? Não, mas eu não estou nem falando do Vasco ganhar ou não, estou falando da arbitragem, porque vão começar a trabalhar contra o Botafogo. E já escalaram aquele Wagner Hellway, que é o outro. No VAR. Então, o Botafogo tem que abrir o olho porque vai ficar ruim para ele. O sistema agora vai começar a trabalhar contra o Botafogo. Mas, assim, parabéns ao Fluminense. E foi contra tudo e contra todos. Porque o Fluminense, eu vou te falar, se o Boca tem um time um pouquinho melhor, o Fluminense perdia o jogo. Não pelo Boca, pela arbitragem. Porque ele já tinha que ter terminado o primeiro tempo. Exatamente. Então, ele foi obrigado a expulsar o jogador do Boca, mas se ele deu cartão amarelo, ou seja, significa que ele teria visto, mas aparece na câmera de costas, ou seja, ele estava suscetível à pressão, deu cartão amarelo só para fingir ali, para constar, e depois foi obrigado a... A gente já pode chamar ele de Rouban, professor Marcelo? Eu não gosto nem de falar, porque tudo agora dá processo, né? Deixa eu jogar uma dúvida aqui para vocês. Ô Marcelo, vamos lá, você não acha que se ele estivesse realmente roubando, a palavra roubar é pesada, cara, aquele lance do Guga, ele não teria marcado pênalti? Que era, cara, eu vou falar uma coisa para você. Apitar é muito difícil. Agora, você apitar
de forma tendenciosa para uma outra equipe, é mais difícil ainda. Por quê? Porque tu tem que apitar o jogo com a regra, utilizar a regra, tu não pode inventar a regra. E tu tem que, dentro disso, é o que a gente no meio da arbitragem costuma falar. O cavalo passa selado, tu tem que montar. Né? Então, o que o pessoal diz é o seguinte: quando o árbitro está mal intencionado, ele vai buscar uma brecha para, naquela brecha, ele favorecer o time que... Né? E isso, assim, veja bem, eu não estou falando que todos os árbitros fazem isso, não. Estou falando dos árbitros que são safados. Porque em todo país tem árbitro safado. Tá? No Brasil, então, tem vários. Então, quando eles querem favorecer, e não é dinheiro, e não é política. O árbitro favorece os poucos árbitros, vamos dizer assim, os poucos árbitros que entram nesse esquema, que fazem parte desse sistema, como a gente costuma chamar, eles usam dessa artimanha. Eles vão esperar um momento em que, pronto, o Rodrigo estava falando aí, que ele não viu, ele foi lá e o VAR chamou. Bem, contra a imagem tu não pode brigar, né? Então o cara viu que deu tapa e expulsou. Mas ninguém notou que ele expulsou, imediatamente ele deu amarelo pro Nino. Por quê? Ele queria, de alguma forma, já deixar alguém pendurado para, de repente, na primeira... o Nino falou alguma coisa, outro amarelo, expulso. Entendeu? Então, quem é da arbitragem fala, pô, o cara tá mal intencionado. Olha só, ele de sacanagem, ele dá um amarelo no Nino. E aí, bom, se o Nino foi agredido, por que ele levou o amarelo? Então, assim... Ele dá um amarelo pro Nino, tipo assim, porra, já vou deixar pronto aqui o cavalo para quando ele passar, eu pum. E quem não conhece, quem não é ligado na arbitragem, isso passa batido. O cara ainda bate palma, tá vendo? O cara não tá tendencioso, porque ele expulsou o jogador. Não, expulsar ele não tem como deixar de expulsar, porque o VAR chamou. E o mundo todo tá vendo, entendeu? Não é um jogo em que está sendo televisionado no Premiere só. Não, é um jogo que o mundo inteiro está assistindo. Então, e ele da FIFA, enfim. Por isso é que esses caras é que são escalados. Se você lembrar, cara, 2007, o Hector Baldatti veio aqui no Maracanã, do jogo do Defensor, e eu nunca vi um roubo num jogo de futebol como aquele. E aí, antes da final, eu ainda falei para meus amigos, é que na época não tinha o resenha de primeiro, senão eu teria falado. Eu falei assim, esse cara vai roubar o Fluminense, porque esse cara... E aí, por que eu falei isso? A minha estreia no Campeonato Brasileiro foi um jogo Flamengo e São Caetano, junto com o Salvo Espínola. E eu fui perguntar ao Salvo, eu falei, Salvo, cara, o que foi aquilo? Como é que ninguém fala nada no jogo daquele? Ele falou, Marcelo, aquilo ali, ele tá fazendo favor agora para poder ir para a Copa do Mundo no ano que vem. Eu falei, esse cara não vai para a Copa do Mundo. No ano que vem não, acho que foi em 2010. Ele falou, não vai para a Copa do Mundo. Primeiro que ele não passava no teste físico, ele era gordão, ele era assim, pesadão. E aí, em 2008, ele fez pior, ele assaltou o Fluminense no Maracanã, né, contra a LDU, e quem foi o árbitro argentino indicado para a Copa do Mundo de 2010? Hector Baldassi. Entendeu? Então, assim, o favor foi pago depois. Então, isso aí é muito... Quem é do meio da arbitragem sabe disso. E esse Roldan, não tenha dúvida, ele já começou lá atrás a trabalhar. E, não é contra o Flamengo, não é contra o Fluminense. A Conmebol não aguenta há 5 anos que quem ganha é brasileiro seguido. 5 anos seguidos brasileiro. Para não falar que eu estou falando de jogo de resultado já pronto, bem, você é testemunha, Cristian, que no meio do jogo, acho que no meio do primeiro tempo, eu mandei o zap para você e falei, estão assaltando o Fluminense. Eu mandei para você pode pegar lá no teu WhatsApp que está lá. Né? Então, eu já vou falar assim, com 1 ano de antecipação. Ano que vem, eles não vão roubar os times brasileiros na final, não. Não, mas eles vão derrubar o Brasil antes, porque eles sabem que se deixar, o Brasil vai chegar de novo. Então, tu vai ver o sistema, vai começar a trabalhar na fase de grupo, da 8ª em diante, e espera ano que vem para você ver. O que esses times brasileiros vão sofrer ano que vem. Tu vai ver só. É muito que provável que ano que vem a gente não tenha brasileiro na final. E assim, se você for pegar pela lógica, tem que ter brasileiro na final, porque o futebol brasileiro está muito acima do resto da América do Sul. Né? Então, assim, pelo menos um vai chegar, mas espera que é muito que provável que eles façam o circo para que não tenha brasileiro na final ano que vem. Escuta o que eu estou te falando, vai por mim. Me cobra ano que vem. Eu acho que eles vão acabar mudando essa regra, Marcelo, porque, cara, a coisa tá ficando feia, né? 5 seguidos e ano que vem a final vai ser em Buenos Aires, tudo leva a crer que vai ser em Buenos Aires, e imagina ter uma final, 2 times brasileiros jogando em Buenos Aires, aí é complicado.